bem-vindos a mais um módulo da disciplina de Fundamentos da Sociologia. Hoje nós vamos trabalhar com a Sociologia Crítica em Karl Marx. As ideias principais desse autor, juntamente com Engels, para a análise da sociologia. Inicialmente, eu já gostaria de dizer que a teoria marxista ela não foi confeccionada num pensamento de construção e constituição das ciências sociais, como os outros autores que nós trabalhamos até agora no semestre. Porém, Marx e Engels vão ter uma função muito importante para a análise da sociedade, no sentido da sociedade capitalista e na crítica social. Esses autores eles foram apropriados para a sociologia posteriormente, ou do século XX, propriamente dito. E muito desse resgate da teoria marxista se deve ao fato de que Weber foi um dos autores que trouxe vários elementos da teoria marxista para serem discutidos e suscitando assim um debate e apropriação de Marx e Engels, no caso a teoria dos marxistas, para a sociologia crítica. Bom, terminado esse informe estrutural, né, dos conceitos e das escolas de pensamento, vamos navegar agora nos mares marxistas da sociologia. Por que sociologia crítica, então? Né? Esse aspecto é que a sociologia, a partir da ideia do marxismo, trouxe vários elementos importantes para criticar a sociedade capitalista, para compreender a sociedade capitalista e buscar, através dos processos cognitivos e da razão, uma transformação dessa sociedade em uma sociedade mais igualitária. Então, esse é o intuito da sociologia crítica. E muitos foram os sociólogos que se utilizaram, né, dessa escola de pensamento. Pode-se dizer que essa é uma escola de grande influência na sociologia contemporânea atual. Eu vou destacar aqui um autor, um sociólogo brasileiro chamado Florestan Fernandes, que também utilizou ou que contribuiu para a sociologia crítica no Brasil, propriamente dito. Florestan se utilizava de conceitos marxistas para analisar a sociedade brasileira. Ottaviani, que é um outro sociólogo crítico marxista, também é importante ser destacado, a sua obra para a sociologia do trabalho, sociologia das organizações, um resgate de toda a sociologia feita no Brasil até então, sob o ponto de vista marxista. E recentemente, uma subdivisão da sociologia chamada Sociologia do Trabalho, ela é toda fundada nesses aspectos e questões que foram trabalhadas primeiramente, que foram discutidas primeiramente na teoria marxista. Então, a forte influência da teoria marxista para a sociologia do trabalho, onde os sociólogos buscam analisar as relações de trabalho no mundo contemporâneo, os dilemas, os conflitos e os desafios, né, do trabalho da atividade laboral. O primeiro momento da nossa aula, então, nós vamos trabalhar com a apresentação dos conteúdos, né, e uma contextualização histórica e autoral, né, de Karl Marx. Então, os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa aula são a biografia do autor, as principais características da teoria de Marx, o método da dialética e do materialismo histórico, e a parceria Marx-Engels, ou seja, toda a discussão sobre a superestrutura e infraestrutura. Esses conteúdos, propriamente o aspecto do materialismo histórico,
Nós vamos aprofundar mais na segunda aula, né, que a aula seguinte também será sobre Marx. Marx é considerado, então, um filósofo de formação, de fato, né? Historiador, sociólogo, economista. Sua formação se deu na Alemanha, né, seu país natal, tendo estudado Direito e depois Filosofia. E na Filosofia ele estudou, ele realizou uma tese sobre as diferenças da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro, versando sobre o materialismo na antiguidade grega. Então, esse aspecto bem filosófico da obra de Marx, importante. Antes de se dedicar ao que ele chama de estudos de gabinete, foi redator-chefe do jornal liberal de Colônia, deixando a Gazeta Rena, também que ele atuou em 2 jornais. Estabeleceu um intenso ritmo de estudos e de militância política e intelectual. Então, sempre foi esse aspecto. Estudos, militância política e militância intelectual. O que aconteceu no eixo de cidades como Paris, Bruxelas e Londres, pois ele foi convidado a se retirar, né, da Alemanha devido à crítica ao sistema político alemão na época. Foram esses, Paris, Bruxelas e Londres foram locais onde realizou uma parcela mais importante da produção escrita, ao lado de Engels. Foi responsável pela construção de uma obra voltada à análise da crítica e da luta para a transformação radical da sociedade capitalista. Então, por isso, o nome Sociologia Crítica. Então, a teoria marxista em si, né, ela vai buscar a crítica à luta para a transformação radical da sociedade capitalista, e os trabalhos dos 2 autores foram importantes nesse sentido. Nesse sentido, eles vão analisar o papel do trabalhador como sendo, em suas palavras, né, o trabalhador é tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Quanto mais cresce sua produção em potência e em volume, o trabalhador converte-se numa mercadoria tanto mais barata quanto mais mercadorias produz. A desvalorização do mundo humano cresce na razão direta da valorização do mundo das coisas. O trabalhador não apenas produz mercadoria, produz também a si mesmo e ao operário como mercadoria. E justamente na proporção em que ele produz mercadorias em geral. Então, nesse sentido, a teoria marxista, né, essa é uma citação direta de Karl Marx, né? A teoria marxista, ela vai colocar que quanto mais o trabalhador produz a riqueza, né, mais a sua força de trabalho vai ficar desvalorizada. Nesse sentido, existe a ideia da coisificação humana, e que vai, segundo os marxistas, e vejam bem, vamos pensar no mundo moderno, né, isso vai se exacerbando mais e mais com o próprio aprofundamento do sistema capitalista. Então, eu tenho um vídeo muito interessante do professor Cohen, que ele vai falar o seguinte, da USP, ele vai falar o seguinte, que se Marx estivesse andando nas ruas de qualquer cidade do mundo, ele ia se deparar com imagens como mulheres nuas sendo vendidas em bancas de revista, e aquilo ele vai identificar como uma coisificação total da humanidade. Isso me chamou a atenção no sentido de que
existe um forte embate entre os marxistas pós-Marx e Engels, e até mesmo Marx e Engels, na Internacional, né, na Internacional comunista, com mulheres que depois foram produzir teorias feministas, propriamente dita, né, com o início do feminismo. Então é interessante essa colocação do professor Coy, no sentido de que Marx via a humanidade em si e essa exploração do trabalhador ou do ser humano. Então, se nós não somos dotados de bens de consumo e não podemos consumir satisfatoriamente, nós perdemos nosso valor como ser humano. Então é muito interessante esse trecho do trabalhador quando ele fala nesse sentido. Tem vários filmes que vão retratar a situação dos trabalhadores nessa época em que os marxistas, Marx e Engels, estavam escrevendo, né, o Manifesto do Partido Comunista e todas as suas obras, né, 18 de Brumário, a Ideologia Alemã e, consequentemente, o Capital, que é uma obra só de Karl Marx. As influências diretas que a gente pode analisar da teoria marxista são, primeiramente, na ideia do contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Né? A gente não encontra muito essa influência direta nos manuais. Vocês vão ver nos livros de sociologia que nós temos na biblioteca virtual, que os autores não fazem essa referência tão direta, mas Rousseau era um contratualista, né, que estava fazendo a sua teoria do contrato social baseado na crítica da propriedade privada. Nesse sentido, é importante a gente analisar essa relação, porque Marx e Engels, os marxistas, também vão fazer essa crítica à propriedade privada, ou seja, a economia liberal em si, né? O liberalismo econômico. Um outro aspecto também que a gente pode ver que existe essa influência, né, é o ideário iluminista. Marx acreditava que a razão, daí todos os iluministas vão ter esse aspecto, né, que a razão não era só um instrumento de apreensão da realidade, mas também de construção de uma sociedade mais justa. Aí sim, Jean-Jacques Rousseau, né, a relação direta e a influência direta do contrato social de Rousseau. E essa sociedade mais justa é capaz de possibilitar a realização de todo o potencial de existência dos seres humanos. Então, a partir da sociedade mais justa, as pessoas poderiam se realizar plenamente enquanto suas potências biológicas e, consequentemente, sociais e econômicas. Um outro aspecto importante, de influência direta também, é a noção de dialética, que inicialmente, né, Karl Marx ele era extremamente influenciado pelo filósofo idealista Hegel, né? E um dos pontos altos dessa trajetória para Hegel, né, só para a gente retomar esse aspecto, que vocês creio que ainda não viram Hegel, né, no primeiro semestre. Para Hegel, então, essa ideia, tudo o que é real é racional, e tudo o que é racional é real. Nesse aspecto, a realidade histórica desenvolveu-se enquanto manifestação da razão, num processo incessante de autossuperação desencadeado pelo conflito e pela contradição que lhe são inerentes. Tal é o movimento dialético, esse
esse caminho que produz a si mesmo. E posteriormente, né, e a noção de dialética vai se originar do pensamento clássico grego e foi reformulada e retomada por ele. E depois, posteriormente, reformulada pelos marxistas. Também foi influenciado diretamente por Kant, no sentido da ideia da liberdade, da autonomia e da emancipação, através do uso da razão crítica, né? E pelos economistas clássicos, Adam Smith, clássicos e liberais, Adam Smith, David Ricardo e Stuart Mill. Então, essas são as influências que a gente consegue perceber mais diretamente na teoria marxista. Agora, o nosso segundo momento da aula, nós vamos iniciar a apresentação das principais ideias e concepções que configuram o marxismo, né, como uma teoria importante para o século XXI e para as ciências humanas. O método da dialética e do materialismo histórico, no sentido do trabalho marxista, né? O marxismo trabalha por um processo de sucessivas aproximações do objeto do conhecimento. Então, sempre se busca aproximar-se do objeto do conhecimento, mas não necessariamente nós vamos ter esse objeto do conhecimento. Dessa forma, o método e a dialética do materialismo histórico são fundamentais para esse autor. Vamos ver a seguir. É no sentido da concepção do método da dialética e atrelado ao materialismo histórico que Marx propõe, né, uma filosofia de ação no lugar dos grandes sistemas filosóficos especulativos, dizendo que até então os filósofos sempre tinham tentado interpretar o mundo em vez de tentar transformá-lo. E aqui é um elemento importante que nós vamos retomar, né? É a questão da prática social, né? Então, a teoria ligada à prática social. Uma teoria ela se torna vazia quando ela não está ligada à prática social. O pensamento de Marx contribuiu com objetos práticos e políticos, né? Então, principalmente políticos mesmo, mas como forma de vida, forma de ver o mundo, de analisar o mundo e se portar perante a ele. Voltado para a crítica e a transformação revolucionária do capitalismo na direção do socialismo e, por fim, do comunismo. Então, esses autores, né, os autores marxistas, vão ter esse pensamento fundamental. Todos os escritos vão estar baseados na ideia de transformação desse mundo capitalista, desse sistema capitalista em si. Então ele vai retomar um estudo sistemático, que é o Capital, ele vai retomar o sentido do liberalismo econômico para propor algo novo, para propor um novo sistema econômico mais justo, mais solidário, onde as pessoas não sejam tão egoístas, tão consumistas e que não existam esses fetichismos que são próprios desse sistema capitalista. Uma dica importante que eu gostaria de deixar para vocês é que na nossa biblioteca, na minha biblioteca virtual, no Pérgamo, vocês podem encontrar um dicionário dos verbetes marxistas, um dicionário marxista. Então é interessante ali vocês verem os conceitos, mais-valia, fetichismo, luta de classes, todos esses conceitos vocês podem encontrar no dicionário marxista, disponível na minha biblioteca.
Nesse sentido, né, como a gente está falando de dialética e materialismo histórico, ele vai colocar, os marxistas vão colocar as relações materiais que os homens estabelecem e o modo como produzem os seus meios de vida foram a base de todas as relações sociais, de todas as suas relações sociais. Nesse sentido, quando Marx, os marxistas vão analisar o indivíduo, assim, o indivíduo ele vai ser produto e fruto desse sistema, né? Porém, as relações materiais, elas são estabelecidas concomitantemente com as relações sociais. É a partir daí que Marx e Engels resolvem se dedicar-se aos estudos dos autores da economia clássica, quase todos ingleses, como Adam Smith, Ricardo, Malthus é um outro economista interessante que vai estar sendo criticado ou analisado em suas obras, entre outros, né? Onde esperava encontrar a explicação do funcionamento da nova, poderosa, conturbada sociedade em que viviam, ou, em outras palavras, a estrutura dos condicionamentos materiais que delimitavam a ação social e a política das classes em conflito no interior da sociedade capitalista, europeia, ocidental também. E inclusive, né, do século XIX. Nesse sentido, a passagem da humanidade à liberdade governada pela razão crítica e pela reconciliação dos homens com a natureza foram elementos fundamentais nesse aspecto. Assim, a filosofia, a política, a história, os nossos autores somam-se agora aos ensinamentos econômicos. Nesse sentido, Marx e Engels constituem um princípio explicativo dos processos sociais, né? No sentido da dialética materialista. Toma em consideração as contradições entre a variação da força que atua em cada período histórico e as forças formais pelas quais elas confrontam, ou seja, o elemento histórico é muito importante nesse viés do materialismo em si. O contexto histórico com que as forças contraditórias e dialéticas dessa sociedade vão agir no entorno disso, ele é fundamental para determinar a força e as condições pelas quais essas pessoas vão fazer esse embate, ou seja, quais são os elementos racionais para esses indivíduos também realizarem esse embate interno. Nesse sentido, que leva em consideração o estado e a força em que se encontram as ideias conservadoras, a ideologia e as ideias de contradição do status quo dominante, as utopias ou contra-ideologias. Então, a ideia de ideologia são as ideias conservadoras, segundo os marxistas, são as ideias conservadoras na sociedade. E as ideias de contestação do status quo, ou seja, dentro desse movimento dialético da sociedade, são as utopias ou contra-ideologias. Partindo desse princípio, a gente consegue analisar a sociedade capitalista e seu conflito em si da sociedade capitalista dentro desse aspecto dialético, né? Cíclico nesse sentido. O estágio de desenvolvimento econômico e social em que a luta das ideias se desenrola
também é um elemento importante, isto é, a leitura que cada um tem do mundo sofre uma enorme influência das condições materiais e econômicas. Aí ele vai dar o exemplo, né? Se há um escravo ou um trabalhador assalariado, um pequeno proprietário rural ou um latifundiário, um profissional liberal ou um executivo de uma cooperação multinacional, se vive em uma metrópole capitalista como São Paulo, ou uma aldeia de ribeirinhos no Amazonas ou no Pará, se trabalha numa indústria ou no plantio de hortaliças, todos esses aspectos vão influenciar o indivíduo dentro dessa leitura ou dentro desse processo de conflito de ideias e de conflitos práticos também, políticos e práticos. Então, nesse sentido, o materialismo dialético de Marx e Engels vai transitar. O desenrolar da história econômica e social, ele vai determinar tudo que vai envolver esse momento. Então, determinada região vai ter do país ou do estado vai ter o seu próprio desenvolvimento, porque ela já sofreu momentos de apogeu econômico, momentos de crise econômicas, momentos de lutas sociais, pactos, avanços e atrasos, conflitos e acordos, estruturas sociais, estruturas econômicas específicas. Então, esse aspecto regional da análise é muito importante na teoria da dialética materialista. Também no contexto histórico, nesse aspecto da dialética materialista, é importante levar em consideração os determinantes e os fatos que são condicionados por esses fatores que não são objeto da escolha dos autores históricos, mas nos quais eles estão historicamente imersos. Ou seja, os atores históricos, daqui, diga-se de passagem, membros das classes sociais diversas nessa sociedade, eles estão imersos em alguns aspectos históricos, regionais, culturais e que devem ser levados em consideração na operação ou para operar as forças de sua dialética. Então, na dialética específica de cada grupo social. Por esse motivo, Marx chama a atenção de que sim, é verdade que os homens fazem a história, mas que eles não escolhem as condições nas quais a produzem. Então, nesse aspecto, nós somos responsáveis pela nossa história, somos agentes de transformação social, somos responsáveis pela história. Mas nós não determinamos as condições sociais, históricas, porque nós estamos imersos num apogeu ali constituído dessa sociedade, ou imersos dentro dessa sociedade que é fundada ou constituída por elementos, diferentes aspectos históricos. Ainda que a doutrina materialista de Feuerbach sobre as alterações das circunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias são alteradas pelo homem e pelo próprio educador, que precisa ser educado. Então, esse aspecto ele vai começar a contrapor o materialismo de Feuerbach. Nesse ponto de vista, a questão do educador e da educação também vai ser
levantada por Marx e Engels, né? Nesse sentido, os autores também vão começar, eles não constituem uma teoria específica para a educação, porém eles vão constituir dentro da sua teoria aspectos importantes de que a educação vai ser um condicionante na autonomia, que são elementos que foram retirados de Kant, na autonomia e na liberdade desse indivíduo para transformar essa sociedade. Nesse aspecto, seguindo com o materialismo histórico e a dialética, os marxistas vão discutir que cada período histórico é resultado das contradições do período procedente, das diferentes forças econômicas, sociais, políticas e culturais que ocupam a cena da história anterior. Assim, quando nos perguntarmos se somos ou não a mesma pessoa que éramos quando criança, a resposta só pode ser sim e não. Somos e não somos. Da mesma forma, a pergunta se o mundo de hoje é o mesmo de 20 anos atrás. A resposta só pode ser a mesma, sim e não. A dialética vai ser o principal propulsor dessas indagações e perguntas e respostas nesse sentido. Somos a mesma pessoa como quando quando éramos criança? Sim, somos a mesma pessoa. Mas não, pois modificamos, mudamos, evoluímos ou involuímos socialmente, culturalmente. O mundo é o mesmo? Sim, é a Terra, é o planeta Terra. As pessoas ainda vivem de algumas maneiras semelhantes a 20 anos atrás. Existem alguns sentimentos que são partilhados da mesma forma. Porém, existem muitas modificações e que muitos autores ou muitos sociólogos contemporâneos vão dizer que o mundo é completamente diferente também nesse sentido. No aspecto, né, dando sequência a esse aspecto do materialismo histórico, é importante a gente salientar que os marxistas vão determinar ou vão distinguir alguns modos históricos de produção e que eles influenciam diretamente na ação social e na sociedade, né, ou nos indivíduos. Então, o primeiro modo de produção histórico é o asiático. É a primeira forma que se seguiu, que surgiu, né, na diluição das comunidades primitivas. Sua característica fundamental era a organização da agricultura e da manufatureira em unidades comuns, autossuficientes. Sobre elas havia um governo que podia organizar os custos com guerras e obras economicamente necessárias, como irrigação e as vias de comunicação. As aldeias eram centro de comércio exterior, a produção agrícola excedente era apropriada em forma de tributos pelo governo, e a propriedade era comunal ou tribal. É um tipo característico da China do Egito Antigo, também conhecido por despotismo oriental. A coesão entre os indivíduos é assegurada pelas comunidades de aldeões. Então, a sociedade, de modo de produção asiático, se desenvolvia sobre esses moldes do ponto de vista dos marxistas. E destaque, esse é um conhecimento que é a base dos estudos em história dos historiadores marxistas. Entre eles, um que nós já vimos aqui nesse semestre, na nossa disciplina, que é Hobsbawm.
Segundo modo ou modelo de produção é o modo de produção germânico. Nesse modo de produção, cada lar ou unidade doméstica isolada constitui um centro independente de produção. A sociedade se organiza em linhagens, segundo parentesco consanguíneo, que transmite o ofício e a herança da possessão do domínio. Eventualmente, esses lares isolados unem-se para atividades guerreiras, religiosas ou para a solução de disputas legais. A sociedade é essencialmente rural, o isolamento entre os domínios torna-se potencialmente mais individualista que a comunidade aldeã asiática. O Estado como entidade não existe. Este modo de produção caracteriza-se por populações bárbaras da Europa antiga. E depois, o modo de produção antigo. Nesses modos de produção, o trabalho agrícola é considerado a atividade própria dos cidadãos livres. Dessa relação entre a cidadania e o trabalho agrícola tem origem as nações politicamente centralizadas no Estado. A vida urbana, mais baseada na propriedade da terra, fato que Marx chama de ruralização das cidades. A cidade é o centro da comunidade, havendo diferenças entre as terras do Estado e as propriedades particulares, exploradas pelos patrícios, cidadãos livres e proprietários por meio de seus clientes. As sociedades típicas desse modo de produção foram a grega, a romana, na antiguidade. E depois nós vamos dar sequência aos modos de produção sobre o modelo de produção capitalista de fato. Outro aspecto ou conceito importante é a totalidade histórica, como uma unidade de análise para Marx e Engels. A totalidade da história como unidade de análise não poderia ser segmentada do ponto de vista objetivo, isto é, analisar os fenômenos econômicos de um determinado lugar, num determinado período, sem tomar em consideração as relações políticas, culturais, né, como a gente havia dito. Nesse sentido, isso seria como uma espécie de fotografia de uma descrição do fenômeno, sem captar suas causas e sem perceber a dinâmica que o próprio fenômeno instaura em relação ao futuro, ao impactar a outras esferas do processo social. Então é necessário esse aspecto da totalidade histórica para analisar todos os aspectos que influenciaram diretamente na história. Por isso que inicialmente eu comentava que no ponto de vista metodológico, Marx e Engels, eles estão sempre buscando encontrar o objeto, mas não necessariamente a gente tenha o objeto em si, sob o ponto de vista metodológico, na sociologia crítica. Entretanto, apenas para fim de estudo, a análise da totalidade histórica poderá valer-se de uma decomposição meramente analítica. Para isso, Marx e Engels propunham que se buscasse aprender a estrutura da sociedade estudada sobre dois aspectos fundamentais. Então, o aspecto da infraestrutura e o aspecto da superestrutura. Eles vão chamar, então, de infraestrutura
e superestrutura. A infraestrutura, ela é econômica e social. É aquilo que pode ser observado de forma empírica e até mesmo matemática. As formas de produção, distribuição, consumo de produtos, consumo do produto do trabalho na sociedade. Havia dois elementos estruturais que eram fundamentais, que são o aspecto do grau do desenvolvimento da força produtiva e a forma específica de relações sociais de produção. Esses dois aspectos da infraestrutura nós vamos aprofundar na próxima aula, que são os aspectos econômicos da teoria marxista. E a superestrutura corresponde a diferentes expressões de pensamento social, corresponde ao aspecto do movimento dialético. Ele vai dar o exemplo das ideias religiosas, filosóficas, artísticas, culturais, educacionais, científicas e jurídicas, bem como, sobretudo, os desdobramentos efetivos que isso produz no mundo real. As leis, os tribunais, as instituições políticas, as diferentes igrejas e religiões, as diferentes correntes culturais e artísticas, as instituições políticas, jurídicas e as escolas e universidades. Então, são esses os aspectos que vão constituir toda a estrutura, a superestrutura, segundo os autores. Nesse sentido, a teoria ela vai buscar não só os aspectos econômicos do materialismo histórico propriamente dito, mas com a ideia de uma descrição da superestrutura, a teoria marxista busca aprender sobre aspectos que são mais subjetivos e são extremamente fundamentais para a sociedade ou para o desenvolvimento da sociedade em si. Como justificar essas transformações sociais que estavam ocorrendo? Qual é a forma da justificação dessas modificações? Através das modificações na superestrutura. Então, esse é um aspecto muito importante nesse sentido, onde o homem vai ser sujeito da história, mas as condições econômicas que estão na superestrutura estão além de seu alcance, são questões materiais. E aí, dois elementos como a produção e as relações sociais a partir da produção. Concluímos então essa aula, né, com as observações de a complexidade do objeto que o marxismo procura analisar, a gênese das sociedades humanas, suas estruturas econômicas, sociais, políticas, ideológicas, os vínculos que mantêm entre si, suas contradições internas e o que as sociedades contemporâneas podem anunciar, resultou num rico manancial tanto de ideias como de equívocos. É possível catalogar todos os trabalhos que se propunham a interpretá-la, a considerá-la, a rastreá-la. Conceitos que se disseminam por toda a obra marxista e que se tornam mais distantes. O próprio pensamento marxiano evoluiu diretamente com algumas divisões na produção entre a juventude e a maturidade dos autores. Os materiais que nós utilizamos nessa aula, né? A gente utilizou a nossa apostila, né, Os Elementos da Sociologia, o livro Um Toque dos Clássicos, de Karl Marx, que eu vou disponibilizar no ambiente, e Delson Ferreira, Manual de Sociologia, que está na minha biblioteca, o Pérgamo. Não deixem também de acessar, né, na minha biblioteca Pérgamo, o dicionário marxista, de verbetes marxistas e marxianos. Obrigado, até a próxima aula.